Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te conceda o discernimento em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha mover sobre cada vida, sobre cada ouvinte nesta noite, em nome de Jesus, movendo, Senhor, sobre eles, Pai amado, a cura, a libertação pelas tuas infinitas misericórdias, Pai. Ó Senhor, pela tua compaixão, Pai amado, no qual liberta essas almas, Pai amado, do cárcere da tristeza, desse cárcere, Pai, do sentimento, desta rejeição, desta inferioridade, Pai amado. Esses que estão abatidos, sem força, sem ânimo, sem nenhum vigor, que o Senhor mova nos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O salmista, no Salmo 4, ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhe se multiplicavam o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Davi, glória a Deus. Quantos de nós, meus irmãos, passamos por situações difíceis? Nós passamos pelos vales, passamos pelos altos, passamos por tantas situações. Eu quero chamar a atenção hoje, meus irmãos, que há uma palavra que chama rejeição. Muitos de nós já passamos por essa situação e precisamos ser trabalhados muitas vezes. O próprio Davi foi rejeitado por muitas situações. Davi foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, foi rejeitado pela sua esposa, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, pelo povo de Israel, pelo rei Saul, mas um homem que venceu a rejeição, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos aprender com Jesus. Jesus foi o mais rejeitado dos homens, como diz Isaías 53. E nós precisamos vencer toda essa situação, meu irmão e minha irmã. Precisamos vencer toda esta rejeição, porque a rejeição, meus irmãos, muitas vezes nos é permitido passarmos pela rejeição, porque Deus nos livra de tantas coisas, meus irmãos. Deus nos livra quando somos rejeitados por pessoas no qual o Senhor não quer que nós nos associemos, pessoas no qual o Senhor não quer que nós mantenhamos comunhão. Glória a Deus. Muitas vezes nós não estamos entendendo porque nós somos rejeitados. Mas Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus que opera em nossas vidas, mesmo quando não estamos entendendo nada. Glória a Deus. Como diz que Jesus era o mais desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homens de dores. Amém? Então, nós vemos que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, meus irmãos. Aleluia. A rejeição, ela dói, ela machuca. Quantos de nós não somos rejeitados? Rejeitados por muitas situações. Rejeitado por uma situação social, rejeitados por tantas situações, por um relacionamento amoroso. Somos rejeitados talvez pela cor, pela raça. Meus irmãos,
somos rejeitados por tantas coisas, né? Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, mas isso está dentro dos próprios sentimentos dos homens, que rejeitam o seu semelhante. Rejeita o seu semelhante por causa da cor da pele, rejeita o seu semelhante por uma situação onde o bairro que ele mora, às vezes ali tem aqueles irmãos que moram naqueles bairros mais periféricos, aquelas vidas que vivem num lugar mais humilde, e elas são rejeitadas, meus irmãos. Que bairro que você mora? Moro no bairro tal. Então há uma rejeição de tantas coisas, uma rejeição da cultura, uma rejeição porque você não tem um nível social, uma rejeição talvez por causa do seu traje. Meus irmãos, nós estamos falando isso de uma natureza caída, uma natureza humana, uma natureza que tem os seus sentimentos, que mede o seu semelhante por aquilo que ele tem, se ele é bonito, se ele é feio, se ele está bem vestido ou se ele não está, se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Mas como Deus disse a Samuel, que o Senhor não olha a aparência, mas ele olha o coração. Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Muitas vezes estamos passando pela rejeição. Quando somos rejeitados, e você não está entendendo porque a rejeição te leva a você ficar separado, meu irmão. Imagina se você tivesse alguns amigos ímpios e que tivessem te bajulando, passando aí para te pegar, ou uma situação amorosa errada, mas ao mesmo tempo vem esse sentimento de rejeição, que você está sendo rejeitado, e essa rejeição faz você ficar realmente separado das contaminações, meu irmão e minha irmã. Então eu digo, não entristeça o teu coração, ainda que você esteja sendo rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela tia, pelo vizinho. Meu irmão, não se preocupe, glória a Deus. Nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. Nossos sentimentos têm que ser trabalhados, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Muitas vezes ficamos tristes, magoados, até revoltados, porque não fizemos nenhum mal às pessoas. E as pessoas nos rejeitam, nos maltratam, nos falam mal de nós. Aí está um ponto que nós precisamos parar, olhar para nós, examinarmos a nós mesmos, para ver se estamos andando pelos sentimentos de uma natureza carnal ou se estamos andando em espírito. Porque quando você anda em espírito, em verdade, quando você anda no plano do sobrenatural de Deus, acima das circunstâncias humanas, meus irmãos, quando você já não anda na natureza carnal, mas quando você anda em espírito, anda pela palavra de Deus, meu irmão, você não deixa a sua natureza te guiar, você não deixa o seu sentimento sobressair, porque você recebeu um espírito de domínio próprio. Nós temos o espírito de domínio próprio para não deixar mais a fraqueza da nossa natureza entristecer o nosso coração. Porque quando há esse tipo de rejeição, parece que nós perdemos o prazer em tudo. Eu não vou mais para o culto, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou buscar mais a presença de Deus, porque eu estou sendo rejeitado, porque essa situação, ela atormenta o nosso coração. E quando, meus irmãos, você está enfermo, quando você está debilitado, quando talvez você não tenha mais nem força para caminhar, quando realmente a enfermidade tomou o teu corpo e você realmente precisa passar pelo médico. Você precisa passar pelo médico para que ele te medique, ou se for preciso ter alguma intervenção médica, você precisa estar internado, você precisa buscar realmente um especialista. E sabe o que você precisa neste momento, meu irmão e minha irmã? Quando a tua fraqueza, quando você está anêmico espiritualmente, quando você não tem mais força, quando você não tem mais vontade, quando esta enfermidade já tomou todo o teu coração, todo o seu pensamento, quando você está cheio de tristeza, cheio de mágoa, meu irmão, você está enfermo. Você está enfermo por uma natureza caída, pecaminosa. É tempo de você agora
buscar Jesus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, para tirar essa praga desse sentimento caído que está dentro de você, para que Jesus verdadeiramente te liberte de toda esta fraqueza, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos, seremos livres, meus irmãos. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meus irmãos. Não podemos ser dominados mais por uma natureza caída. Nós precisamos se fortalecer no Senhor para andarmos em espírito, para andarmos em verdade. Glória a Deus. Não podemos deixar nenhuma situação. Nós vemos que Davi foi rejeitado até pelos seus irmãos, como diz lá em 1 Samuel 16. Quando Deus falou para Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Glória a Deus. Amém? Tremendo que quando o povo quis realmente ter um rei, como as nações, porque no Antigo Testamento, na época de Samuel, eram juízes que julgavam todas as causas do povo. Mas o povo não estava contente com os juízes e quiseram um rei. Ainda que essa não fosse a vontade de Deus nem de Samuel, Deus permitiu que fosse feita a vontade do povo. Eles deram um rei, e esse rei foi Saul. E o povo realmente acabou tendo muitas derrotas, mesmo tendo um rei no qual o Senhor escolheu, mas nós vemos que Saul não foi fiel a Deus. Amém? E Deus tirou o espírito de Saul para que ele realmente não fosse mais guiado pelo Espírito de Deus, mas guiado pela sua natureza. Meu irmão e minha irmã, os homens de Deus têm que ser iluminados pelo Senhor. Iluminados. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi realmente era um homem que quando entrava na batalha ele ganhava, porque era um homem segundo o coração de Deus. Ainda que ele fosse o menor da sua casa, como diz aqui em Samuel. O Senhor diz: então disse o Senhor a Samuel, glória a Deus, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vinde para sacrificar ao Senhor. Amém? Nós vemos que o Senhor tinha rejeitado a Saul. Quando Deus rejeita um homem, meu irmão, não adianta mais o povo proclamar que quem vai operar agora é Deus. Amém? Nada se move sem a permissão de Deus, meu irmão e minha irmã. Nada se move sem a permissão de Deus. Então nós temos que aprender que é uma rejeição, glória a Deus. Porque Saul não governou segundo a vontade e a direção de Deus. E nós temos que aprender uma coisa, meu irmão. Um homem de Deus tem fidelidade, tem bondade, tem longanimidade, tem paciência. O homem de Deus tem o Espírito de Deus sobre ele, meu irmão, e guia. A palavra de Deus diz que Davi era um homem prudente, corajoso, era um homem prudente nas suas palavras. Era um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido pelo poder de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós vemos que ainda que Davi estava ali cuidando das ovelhas. Amém? E disse: vim sacrificar, como está no 1 Samuel 16, 5, e disse ele: em paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e convidou a sacrificar. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho eu rejeitado.
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Ben-Hadad e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, e era ruivo e formoso, e semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque é este o mesmo. Amém? Glória a Deus. Olha que a rejeição ali, meus irmãos. Nós vemos que Jessé estava com seus 7 filhos ali na sua casa. Estava na presença de Samuel, aqueles 7 filhos. E o Senhor rejeitou aqueles 7 filhos. Porém, aqueles que o homem tinha rejeitado, Jessé nem imaginava que o mais jovem, o menor, aquele que estava cuidando de ovelha, poderia ser um rei. Ele rejeitou o menor, achando que poderia ser primogênito ou qualquer um dos demais. Mas aquele que estava rejeitado, cuidando de ovelha, esquecido pelos homens, não estava esquecido por Deus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Temos que aprender uma lição. Do mesmo jeito que Davi estava sendo rejeitado, meu irmão, pelos homens, pelos seus irmãos, pelo seu pai, os olhos do Senhor o contemplavam, mesmo ele longe, apacentando as ovelhas na obediência do seu pai. Glória a Deus, aleluia. Talvez Davi nem sabia da presença de Samuel e nem tinha sido convidado ali para presenciar aquele que seria ungido. Ele estava rejeitado. Eu digo, meu irmão e minha irmã, muitas vezes estamos sendo rejeitados por tantas situações na nossa vida, mas Deus tem colocado seus olhos sobre as nossas vidas. Deus tem colocado os seus olhos sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Quanta situação de rejeição você tem passado, talvez dentro da sua casa. Talvez a sua esposa tenha te rejeitado porque você começou a buscar Jesus, começou a buscar a presença de Deus. Talvez você comece a mudar alguma coisa dentro da sua casa, porque quando nós somos do mundo, nós participamos da comunhão do mundo, estamos no meio dos escarnecedores, no meio dos comilão de carne, dos beberrões, no meio dos palavrões, no meio das piadas, estamos ali no meio da fofoca, da maledicência. Mas quando nós vamos para Jesus, meus irmãos, nós sabemos que temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aí nós começamos a separar, estar separados. Nós vemos que os irmãos de Davi, os 7 irmãos de Davi, foram rejeitados pelo Senhor. Estavam todos lá na casa, mas Davi estava separado, rejeitado por eles. Eu digo, meu irmão e minha irmã, muitas vezes começamos a ser rejeitados. A rejeição, eu digo, é uma separação de Deus para nos tirar da contaminação, para nós não ficarmos contaminados. Aleluia. Deus nos separa exatamente para sermos edificados. Quando o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Porque Deus estava separando Abraão, um homem, para não ficar contaminado no meio da sua parentela. Porque o que mais contamina hoje é a parentela, meu irmão. O apego carnal, o apego sentimental por causa da família. Meus irmãos, nós cedemos, nós nos entregamos e começamos a ficar contaminados, meus irmãos. A contaminar. Precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar os nossos parentes, mas não podemos ter comunhão, meus irmãos, com escárnio. Não podemos ter comunhão, meus irmãos, com as coisas erradas.
Aleluia, não podemos. O homem de Deus, ele não assina as coisas erradas, meu irmão. O homem de Deus, uma mulher de Deus, não assina as coisas erradas, não compactua com as coisas erradas, não, meu irmão. São separados, glória a Deus, aleluia. E nós precisamos viver separados. E quando as pessoas começam a buscar Jesus, elas começam a se separar. Agora virou crente, agora virou santo. Agora é o santão, agora é a santa. Aí vem exatamente as acusações, meus irmãos. Aí vem o desprezo. E eu digo, meu irmão, fica firme, aleluia. Minha irmã, fica firme, busque a presença de Deus, aleluia. Davi poderia estar sendo rejeitado pelos seus irmãos, até o seu pai esqueceu que tinha mais um filho menor, mas o Senhor não esqueceu. Porque o que Deus estava preparando para Davi era uma unção de rei. A Bíblia diz que quando Jessé ungiu a Davi, desceu sobre Davi o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, a unção de Davi, glória a Deus, estava preparada. E eu digo, meu irmão, glória a Deus, tem momento na nossa vida que a carne, ela se entristece, porque o que nós mais queremos receber é confiança dos outros. Nós queremos que os outros nos apoiem. Nós queremos que os outros nos bajulem, nos agradem. Aleluia. Nós nunca queremos receber uma oposição, meu irmão. Mas a oposição é necessária. A oposição é necessária porque a oposição, ela separa. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos viver, meu irmão. Glória a Deus. Nós precisamos viver na presença de Deus, estar cheio desta graça, em nome de Jesus. Nós precisamos, meu irmão, enfrentar todas as ações do mal, porque o que mais Satanás veio fazer hoje nos últimos tempos, contaminar exatamente a igreja, contaminar a igreja com o mau costume, meu irmão, com as más conversações. Mas a igreja, ela precisa permanecer separada. A igreja precisa viver unida, num só propósito, num só coração, na santificação. Glória a Deus. Nós somos chamados para oferecermos sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. E não podemos, meus irmãos, aleluia, nos separar deste amor de Deus nas nossas vidas. Tremendo quando Davi, ele diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Glória a Deus. O que o Senhor quer de nós? Deus não quer sacrifícios materiais, meus irmãos. Deus quer sacrifício espirituais. Ofereceis sacrifício espirituais. Glória a Deus. Sacrifício de justiça. O sacrifício, nós temos que sacrificar o Senhor. Sacrificar, meus irmãos, temos que tirar tudo aquilo que ainda nos contamina para estarmos oferecendo a Deus sacrifício de justiça. Nós precisamos oferecer sacrifício de justiça. Nós queremos justiça, mas nós precisamos exercer essa justiça, meu irmão, glória a Deus. Aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade. Olha aí que tremendo, meu irmão e minha irmã. A separação de Deus. Um povo separado, glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos de Jessé, os filhos de Jessé estavam unidos, Davi estava apacentando ovelhas. Aleluia. Enquanto os homens estão correndo atrás dos prazeres, correndo atrás do mundo, nós estamos realmente no rebanho do Senhor, sendo apacentados por Cristo, edificados em toda boa obra, glória a Deus. Porque a maldição do Senhor habitará na casa do ímpio, mas a habitação do justo será abençoada. Meu irmão, a bênção de Deus é automática. Glória a Deus. Nós vemos que Davi estava lá, tranquilo, cuidando, apacentando as ovelhas do seu pai, do rebanho. Nós vemos que os seus irmãos estavam ali na expectativa para ver quem iria ungir. Mas não foi nenhum daqueles. Foi aquele no qual
tinha o coração voltado ao Senhor. E eu digo, quando o seu coração está voltado a Deus, ainda que haja rejeição, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, porque o Senhor tinha separado a Davi para ser rei sobre Israel. Eu digo, quando Deus tem unção sobre a nossa vida, a bênção dele está sobre a nossa vida, meu irmão, glória a Deus. E quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, tudo acontece, porque o Senhor, ele vai à nossa frente, tirando as pedras de tropeço, tirando os impedimentos e permitindo até rejeição, aleluia, para que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos atentos à palavra de Deus. Deus está falando, fique atento, não deixe nada desviar você da presença de Deus, não deixe o filho desviar, não deixe a filha desviar, não deixe o teu vizinho desviar, não deixe os teus parentes desviar você da presença de Deus. Antes fazer igual o salmista dizia antes, é preferível estar um dia nos átrios do Senhor que 1000 dias fora. Não podemos perder este prazer de estar na presença de Deus. Não podemos perder este prazer de andar na justiça da presença de Deus. Não vou colocar coisas impuras diante dos meus olhos. Não vou colocar os meus ouvidos exatamente para escutar o escárnio, escutar a mentira, para escutar a doutrina maligna do mundo, meu irmão. Antes, o meu prazer vai estar na lei do Senhor, e nela vou meditar de dia e de noite. Tremendo. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, porque o Senhor tem uma unção sobre a tua vida, o Deus que te liberta, o Deus que te cura, o Deus que te renova, o Deus que enche você desta presença poderosa, aleluia, glória a Deus, porque quando Deus tem uma permissão no mundo, meu irmão, nada acontece sem a permissão de Deus. Xalabassuri andarecoubia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque quando os homens são rejeitados por Deus, meus irmãos, aleluia, Deus já tem um outro preparado para entrar no lugar. E eu creio, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus de misericórdia, Deus de poder, tudo tem um porquê sobre a terra, glória a Deus. Quantos homens de Deus foram chamados para exercer uma função de rei sobre a terra? Acabe era um homem que era da tribo de Israel, mas foi um homem que fez todas as abominações, casando com Jezabel. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que Jezabel, além de invocar os profetas de Baal, ainda usava de toda uma situação de vaidade para conspirar e conquistar os homens. Nós vemos, meus irmãos, que Deus permitiu aquele reinado de Acabe, até porque os homens estavam entre dois pensamentos: ou se serviam a Deus, ou se serviam exatamente a Baal. E Elias invocou a Deus para mostrar que o Senhor era Deus. E eu digo, meu irmão, é tempo de Deus reinar. É tempo de Deus reinar nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Porque nós só temos um rei, nós só temos um sacerdote, nós só temos um intercessor, e ele não é um reino humano, ele é espiritual, meu irmão, porque Deus não precisa de homens, porque aquele que opera todas as coisas, aquele que tem o poder para operar todas as coisas, meus irmãos, aleluia, aquele que opera todas as coisas, não vos enganei, nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, amém? Meu irmão, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós somos chamados para pregar o reino de Deus, pregar a justiça de Deus e apartar de tudo aquilo que é iniquidade, de tudo aquilo que é errado, meu irmão, de toda forma errada. Glória a Deus. Nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus, temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não somos dirigidos pelos homens, somos dirigidos por Deus, somos dirigidos pelo Espírito Santo, somos dirigidos pela palavra de Deus, porque o Senhor nos quer cheio da sua presença, cheio do teu poder.
Porque Deus opera todas as coisas para aquele que nele espera. Creia somente, meu irmão, glória a Deus. Faça como Davi, porque o Senhor te ungiu, glória a Deus. O Senhor nos separou para sermos santos, para oferecermos sacrifícios agradáveis. E vamos passando pelas provas, dando glória a Deus. Vamos passando, porque precisamos ser trabalhados. Se os nossos sentimentos ainda estão caídos, fracos, eles precisam ser vivificados e mortos. Não podemos mais deixar as fraquezas nos dominarem. Não podemos deixar nenhum sentimento de ciúmes, de amargura, de rejeição nos dominar, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, porque esse Espírito do Senhor está sobre nós, nos ungiu exatamente para termos esta força, para termos esse domínio próprio, glória a Deus. E por este poder eu oro pela tua vida agora, meu irmão e minha irmã, pelo poder agora de Deus, em nome de Jesus agora, que o Senhor te fortifique, que o Senhor te liberte, que o Senhor quebre todas essas forças malignas que te prendia, toda esta fraqueza, que o Senhor te faça forte, que o Senhor te conceda exatamente o entendimento e o discernimento, que o Senhor vai à tua frente quebrando toda pedra de tropeço, todo impedimento, em nome de Jesus, que o Senhor te liberte, te cure, glória a Deus, que o Senhor mova no meio dos teus aí, aleluia, para que haja libertação, para que haja a libertação da alma, para que essa cegueira seja agora curada, para que o Senhor mova agora todas essas ações malignas que têm impedido o teu caminhar, o teu crescimento, em nome de Jesus, aleluia, porque aquele que ungiu a Davi, ele também nos ungiu pelo Espírito Santo, por este poder, pelo este espírito de ousadia, com este espírito de poder, para termos prudência, para termos sabedoria, para termos alegria. Que o Senhor te cure nesta noite, que o Senhor te liberte, que o Senhor te conceda a bênção e a vitória em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Que o Senhor conceda a bênção sobre a tua vida, fica ligado, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Que Deus te abençoe, te conceda aí uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.